Bem-vindo ao Outro Ângulo, onde exploramos as questões atuais com uma perspectiva diferente. Se você está aberto a refletir em vez de reforçar suas próprias convicções, este é o seu lugar. Prepare-se para um mergulho num mar de ideias, pensamento crítico e análises mais profundas com uma abordagem neutra. Neste episódio, vamos contar a evolução e as consequências do capitalismo chinês. Como um país governado por um partido comunista conseguiu desenvolver o tipo de capitalismo mais eficiente da história? A ascensão econômica da China é uma história notável. O país tornou-se a segunda maior economia do mundo em poucas décadas. Esse sucesso é ainda mais surpreendente, considerando o sistema político da China. O Partido Comunista Chinês mantém um controle firme do poder. No entanto, abraçou uma forma única de capitalismo. Este sistema combina controle estatal com forças de livre mercado. Foi isso que impulsionou a China a se tornar uma potência econômica. O governo chinês mantém o controle sobre setores-chave. Isso inclui energia, finanças e telecomunicações. No entanto, permite e estimula que empresas privadas floresçam nas outras áreas. Este modelo híbrido já se provou extremamente bem-sucedido. A economia da China tem crescido a uma taxa média de quase 10% ao ano nas últimas 3 décadas. Este crescimento tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza. O modelo econômico da China é frequentemente descrito como o capitalismo de Estado em sua máxima versão. Isso significa que o Estado desempenha um papel dominante na economia. Ele usa seu poder para direcionar investimentos, controlar preços e administrar a moeda. No entanto, a China também tem um setor privado praticamente imbatível no mercado internacional. Este setor é responsável por grande parte do crescimento econômico do país. O modelo econômico da China tem sido elogiado por sua eficiência. A capacidade do governo de tomar decisões rápidas permitiu que ele respondesse rapidamente aos desafios econômicos. Diferentemente das democracias ocidentais, em que as trocas de governos trazem turbulências e mudanças estratégicas drásticas, com um regime autoritário, a política econômica chinesa ganha uma estabilidade de longo prazo, fundamental para a iniciativa privada. Preste atenção à fala do filósofo marxista Slavoj Žižek. It's fashionable to say by critics of communism that whatever you say about communism, not only was it a humanitarian catastrophe, but economically it doesn't work. Unfortunately, we have today a case of Communist Party in power, which economically not only it works, but it created the only genuine economic miracle of the last decades. Are you aware what China achieved in the last decades? Forget about British industrialization or whatever. I don't think there was ever in the history of humanity such a creation of new wealth. They lifted out of poverty 300-400 million people, such an economic boom as China did it. Now you will say, I suspect that I know. Yes, because they allowed capitalism. That's not enough. And I think, unfortunately, I'm not praising, I don't think we should become like China. I think that, unfortunately, the successful formula is precisely new authoritarian capitalism, authoritarian neoliberalism, economically full participation in the free world market, politically an authoritarian regime. And so what's the achievement of China? And I think China is even our main danger, to avoid the idea that I'm praising China. The left in 20th century hated mostly, if I simplify it a little bit, two things. On the one hand, this pure, brutal, unbridled liberal capitalism, and at the same time, a strong authoritarian state. What China did is to combine the two in an extremely successful way. And are we aware of the irony of what goes in China?
The most dangerous profession. Forget about you can be for capitalism, even for Western ideas, they tolerate it. The really dangerous thing today in China is to be a Marxist obsessed with ecological concerns. Then you know that they are now serially arresting Marxist students there and so on and so on. So I don't want to stigmatize China. Often we project things onto China, but we are already doing them in a more subtle way. And the big problem is what to do against this tendency, this new authoritarian capitalism. In India, it's the same. This combination of economically successful capitalism with authoritarian, usually religiously or ethnically nationalist ideology dominating. O modelo também foi criticado por sua falta de transparência e responsabilização. Os críticos apontam problemas na política ambiental e de condições dignas de trabalho. O nascimento de um gigante econômico. A transformação econômica da China foi impulsionada por sua força industrial. O país se tornou a fábrica do mundo. Produz uma vasta gama de produtos, de chips a smartphones e computadores, de bicicletas elétricas a automóveis e aviões. Essa destreza industrial é sustentada por vários fatores. A China tem mão de obra qualificada abundante e, logo, barata. Também se beneficia de subsídios governamentais e uma política econômica centralizada. O setor industrial da China passou por uma transformação notável. Antes, era apenas de manufatura de baixo custo e, com o tempo, passou para indústrias mais sofisticadas. Isso inclui aeroespacial, robótica e energia renovável. Essa mudança foi impulsionada por políticas governamentais de longo prazo que visam promover a inovação e o avanço tecnológico. O consumo de energia da China disparou junto com seu crescimento industrial. O país é agora o maior consumidor mundial de energia. Isso gera preocupações sobre poluição e mudanças climáticas. A China é altamente dependente do carvão, um dos principais poluentes da atmosfera, que contribui para o aquecimento global. No entanto, também está investindo pesadamente em fontes de energia renováveis. Isso inclui energia solar, eólica e hidrelétrica. A ascensão industrial chinesa teve um impacto profundo na economia global, levando a uma alocação dos empregos na indústria de países desenvolvidos para a China. Assim, a economia chinesa contribuiu para o desemprego de países industrializados e deslocamento econômico de algumas regiões do planeta para o gigante asiático. No entanto, essa revolução tecnológica também tornou os bens de consumo mais acessíveis para pessoas em todo o mundo. A interdependência e a coexistência indispensável entre as duas maiores economias globais. Os Estados Unidos e a China são as duas maiores potências econômicas do mundo. Mais do que rivais, na verdade, são grandes parceiros comerciais. Essa relação entre os dois mercados criou oportunidades e desafios. Os estadunidenses se beneficiaram com acesso a produtos chineses com tecnologia de ponta com baixo custo. No entanto, também viu sua base industrial erodir. Detroit, antiga capital automotiva estadunidense, virou uma cidade fantasma perto do que era. A China, por sua vez, tornou-se cada vez mais dependente das exportações para alimentar seu crescimento econômico. Os Estados Unidos são o seu maior mercado consumidor, mas a capacidade produtiva chinesa e enorme poder de consumo dos Estados Unidos criou um desequilíbrio comercial. A China exporta muito mais para os Estados Unidos do que importa. Isso gerou tensões entre os dois países. O primeiro governo de Trump impôs tarifas sobre produtos chineses. Esta foi uma tentativa de reduzir o déficit comercial e proteger os empregos americanos. Isso desencadeou uma guerra comercial entre os dois países. A guerra comercial teve um impacto negativo em ambas as economias. Isso interrompeu as cadeias de suprimentos e aumentou os preços para os consumidores. O governo Biden adotou uma abordagem mais conciliatória em relação à China.
No entanto, também manteve muitas das tarifas impostas pelo governo Trump. Os Estados Unidos e a China estão presos em uma competição estratégica. Essa competição abrange comércio, tecnologia e geopolítica. E Taiwan é exatamente onde as duas potências colidem. Uma ilha autônoma no Mar da China Meridional que pode criar uma escalada da guerra comercial para um conflito bélico perigoso para a estabilidade global. A China reivindica Taiwan como parte de seu território. Prometeu anexar a ilha, pela força se necessário. Os Estados Unidos têm um compromisso de longa data com a defesa de Taiwan. Isso criou um potencial ponto de inflamação na relação diplomática e comercial entre estadunidenses e chineses. Taiwan é uma democracia com uma economia próspera, rica em recursos e com uma população de mais de 23 milhões de habitantes. A ilha é um grande produtor de semicondutores, que são componentes essenciais em dispositivos eletrônicos, produzidos em larga escala pela China e consumidos no mundo todo. A China vê a autonomia de Taiwan como uma ameaça à sua unidade nacional e um desafio à sua legitimidade. Os Estados Unidos fornecem equipamentos militares e treinamento a Taiwan há décadas. Também manteve uma política de ambiguidade estratégica. Isso significa que não afirmou explicitamente se interviria militarmente se a China atacasse Taiwan. As tensões entre a China e Taiwan aumentaram nos últimos anos. A China intensificou os exercícios militares perto de Taiwan. Também enviou aviões de guerra para a zona de identificação de defesa aérea da ilha. O sinal de alerta foi ligado e os Estados Unidos reiteraram seu compromisso com a defesa taiwanesa. Taiwan não é um mercado qualquer. É um lugar extremamente estratégico que pode colocar em conflito as duas maiores potências econômicas mundiais que possuem uma relação comercial muito relevante para ambas economias. Como falamos em outro episódio, esse pode ser o estopim definitivo de uma terceira guerra mundial que talvez já esteja em curso. A gente só não sabe ainda. Trump será capaz de adiar o pior? Ou ele vai acelerar o inevitável? Rússia, Irã e Coreia do Norte observam atentamente cada peça movida nesse tabuleiro. A crescente influência global da China. A ascensão da China como potência econômica e militar remodelou a ordem global. Há muito tempo já que os chineses não atuam de maneira passiva no cenário mundial. E graças ao seu capitalismo voraz e imbatível, está afirmando seus interesses com mais força e clareza. A influência da China levou a uma diluição na concentração de poder nos Estados Unidos e na União Europeia. O pujante capitalismo chinês lançou projetos ambiciosos para expandir sua influência global. O Cinturão e Rota é uma enorme iniciativa de infraestrutura que visa conectar a China a toda a Ásia, Europa e África. Também aumentou seus gastos militares e modernizou suas forças armadas. A China tornou-se mais assertiva em sua política externa. Desafiou o domínio dos Estados Unidos junto a instituições internacionais, como no caso das Nações Unidas. Também forjou laços mais estreitos com vários países que os Estados Unidos já tinham relações comerciais estabelecidas, e também com aqueles que os estadunidenses consideram inimigos em todo o mundo. Da União Europeia ao Brasil, da Rússia à Venezuela, Irã, Índia e vários países da África. A crescente influência global da China gerou preocupações entre países membros da OTAN. O temor é que a China esteja buscando uma supremacia sobre a ordem internacional, vigente desde a queda da União Soviética. Porém, isso é muito mais um fantasma criado pelo Ocidente do que uma possibilidade real. A China vai se impor como a maior economia mundial muito em breve. Todos os indicadores apontam para isso. Entretanto, é muito mais provável que a temida nova ordem mundial obedeça a vários centros de poder e lideranças.
diferentemente do que acontecia nos tempos de Guerra Fria, com dois blocos econômicos e ideológicos antagônicos, e claro, bem diferente do que aconteceu após o fim da União Soviética, quando os Estados Unidos reinaram soberanamente durante 2 décadas. Isso porque nem China, nem Rússia, nem mesmo Irã, Índia ou Arábia Saudita utilizam de outro modelo econômico. Todos são capitalistas, mesmo que não sejam democracias. E a China é o país mais capitalista de todos. Bem mais capitalista que os Estados Unidos, por exemplo. A China tem interesses em comum com Rússia, Índia, Brasil e outras economias emergentes que formam o BRICS. Mas isso não significa que uma liderança vai se sobrepor às outras no bloco. Mesmo após o Brexit, a União Europeia mantém relações comerciais com o Reino Unido, com os Estados Unidos e com a China. Ao mesmo tempo, existe uma aliança militar, a OTAN, da qual a China não faz parte, e isso aproxima os chineses da Rússia e Irã em uma iminente terceira guerra mundial, que talvez até já esteja em curso. Isso poderá formar 2 grandes blocos militares, mas embora China e Estados Unidos venham a ser os grandes expoentes econômicos de cada uma das eventuais alianças militares, a redefinição geopolítica a partir de um confronto bélico dessa magnitude é impossível de ser calculada. A tragédia humanitária e as subsequentes crises econômicas serão incalculáveis. Entretanto, é importante que fique claro que será uma guerra entre potências capitalistas. Curtiu este episódio do Outro Ângulo? Não deixe de curtir o vídeo e inscrever-se no canal. Conte-nos qual assunto seria interessante produzirmos um mini documentário comentando aqui embaixo. Se você gostou, deixe o seu like. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo episódio.